Duplo aspecto. A palavra é vivo em duplo aspecto. A palavra, duplo aspecto. Marília Beatriz, minha tia, minha TM, era como a chamávamos. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 3 de setembro de 1941. Foi estudar no Colégio Notre Dame. Mais tarde prestou vestibular na Universidade da Guanabara, hoje UERJ, onde graduou-se em Direito. Sua permanente curiosidade levou ao estudo da semiótica, vindo a tornar-se mestre pela PUC de São Paulo. Seguindo os passos do pai, Gervásio Leite, também professor da UFMT na Faculdade de Direito, além de coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Letras, advogado, jornalista, escritor e desembargador, tendo sido ainda presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Devido à sua grande contribuição no campo da educação e cultura mato-grossense, ocupou a cadeira de número 2 da AML, Academia Mato Grossense de Letras, que depois veio a ser ocupada por Marília. Marília Beatriz foi eleita para a presidência da AML no biênio 2015-2017. Na casa onde morava, recebia além de seus amigos habituais, aquelas pessoas que a procuravam para buscar com ela, além de bate-papo cultural, auxílio para iniciar uma carreira nas artes. Nesse ambiente de seu lar, Marília adquiriu obras de vários artistas plásticos renomados, especialmente os regionais, e também de artistas iniciantes, que além de comprar as obras, a divulgavam entre seus pares. As paredes cheias de quadro nos remetem a um ambiente de efervescência, onde reunia os amigos em encontros, de onde saíam novos projetos, ideias e produções, com vistas aos futuros lançamentos culturais e educacionais. Sua biblioteca era o lugar de criação de seus livros, textos e artigos, numa diversidade sem igual. Existe de tudo um pouco, um verdadeiro paraíso das letras. Assim era nossa Marília Beatriz. Para falar de Marília, eu acho que nada é mais justo do que falar desse livro, que é o Mágico e o Olho de Deus. Eu participei do lançamento desse livro em 1988, primeira vez, e ele traduz, para mim, pessoalmente, ele traduz o que é Marília Beatriz de Figueiredo de Leite. Os poemas aqui contidos é a Marília, o tempo todo. Para que a tarde? Por que colher no espaço a flor em sangue e em cor? Por que sentir-se preso ao passo, se dispersos são os versos beijos de cruzes em tardes perseguidas? Por que acostumar-se aos voos, sem altiplanos e sem possíveis planos para asas que aterrizam? Para que amanhã, sem o costume do silencioso abraço? Para que a tarde cruzada de pontos de ternura? Para que essa noite sem noturnos, sem sínteses, seja o vago sentir passante, sem tessituras de arcas e sem proezas?
livro da Marília Beatriz, designação Arquigrafia do Prazer, é um encontro muito singular com a obra do Oswald de Andrade, especificamente esse livro que se chama Serafim Ponte Grande. Marília escolhe um eixo de leitura que ela vai mostrar como se constrói no Serafim Ponte Grande, partindo de estudos realizados sobre essa obra, principalmente o texto que o Haroldo de Campos escreve e que apresenta o romance, ou não romance, porque é assim que Oswald de Andrade designa o seu livro, né? É um não romance, um livro de invenção, onde ele revoluciona radicalmente o processo de criação literária no Brasil, no contexto do modernismo, no final dos anos 20. Mas o mais importante é o modo como a Marília mergulha nesse texto e como ela vai mostrar, através da leitura que ela realiza, como a crítica que o Oswald de Andrade, através do Serafim Ponte Grande, realiza da cultura brasileira, dos nossos valores, das nossas origens, dos nossos modos de ser e habitar o mundo social, o mundo da cultura, o mundo político, o mundo das instituições do Brasil naquele momento. Ela vai nos mostrar que ele vai recorrer a dois procedimentos linguísticos, dois procedimentos literários, que são a paródia e a sátira, que colocam em primeiro plano no texto, no Serafim Ponte Grande, e em outros textos que esses procedimentos aparecerão na obra do Oswald de Andrade, principalmente, como o Miramar, como que através desses procedimentos o humor e a ludicidade ganham relevância e passam a ser o espaço por onde circula a crítica da cultura, por onde circula essa, digamos assim, uma espécie de desmonte ou desnudar das nossas origens, que somos, vai aparecer na obra de maneira muito poética e literária, as nossas origens coloniais, o modo como nós reverenciamos o estrangeiro, principalmente aqui essa referência ao estrangeiro nos vem da Europa. O livro da Marília, com a leitura do Serafim, nos mostra como, na década de 20, Serafim Ponte Grande, Oswald de Andrade, já apontava os malefícios da nossa herança colonial. A Marília me mandou esse livro, era um boneco, e não tinha exatamente um nome, e pediu que eu fizesse a apresentação. Eu li rapidamente, li durante o final de semana, e aí telefonei para ela e perguntei: Marília, você está com medo de morrer? Ela: mas por quê? Isso está claro no livro? Eu falei: está claro no livro. Você quer dar um grito contra a morte. Você quer dar um grito
contra a sua própria extinção. Mas, Eduardo, mas isso é triste. Eu falei, é um livro muito triste, muito maduro e muito denso. Viver de Véspera. O livro inteiro é uma antessala da morte. É uma reflexão sobre a vida que acaba. Então, no livro há decadência, há desalento. Não é um livro de uma pessoa jovem, esperançosa. É um livro decantado de uma pessoa, um intelectual, que sentia a presença da morte. Eu disse a Marília, eu falei, claro, que faço a apresentação, você é uma Gertrude Stein do Cerrado, uma pessoa que veio de fora, ligada com famílias daqui, de Mato Grosso, mas tem um olhar sempre cosmopolita. E chegou a sua vez de ter a sua própria expressão literária. E quando ela nos trouxe, ela nos trouxe da maneira mais dramática possível, que é a morte. Cuiabá, especialmente Cuiabá, para não falar Mato Grosso, sempre foi muito viva com relação às artes, digamos assim, de um modo geral. Porque veja você, primeira coisa que eu acho fantástica, a primeira crítica de teatro do Brasil foi feita aqui. Em 1700 ou 1800, já havia uma crítica de teatro aqui em Mato Grosso. Pouca gente fala disso. Ora, se havia crítica de teatro, é porque havia teatro, né? Isso é maravilhoso. Quando eu cheguei aqui, e por isso que eu acho importante você realmente ter um bate-papo com Terezinha de Arruda, porque foi ela que me convidou, sabendo do trabalho que eu tinha feito com Dom Helder Câmara, no Rio, nas favelas do Rio de Janeiro, trabalhando com excluídos, com criminosos. Eu fazia teatro, fiz arte de um modo geral, e imagina você fazer a paixão de Cristo com um camarada homicida, com outro, e conseguir fazer. E foi muito interessante, foi uma coisa brilhante. Ela, então, nessa época, ela era freira, Dom Helder Câmara era aquela maravilha de católico, de chefe da Igreja Católica, voltado realmente para os interesses dos excluídos. Ela, sabendo desse propósito que eu tive, ela me chamou e me convidou. Eu quero que você monte um grupo de teatro aqui dentro do Coração de Jesus. Fora do teatro, fora do Coração de Jesus, também participou Glorinha Albuês. E fizemos uma peça que tivemos que pedir autorização, porque eu fiz baseada num poema do Afonso Romano de Santana, que chama A Palavra e o Objeto. Bom, que um monte de crítica teve que passar por censura, nós ficamos esperando a volta da peça para cá, para saber se ela ia ser ou não permitida. Ela foi censurada, eu achei uma graça, mas permitida para maiores de 14 anos. E fizemos a peça aqui, foi um espetáculo. A peça teve uma repercussão maravilhosa e nisso nós fomos convidados para participar
com esse espetáculo, a palavra O Homem e o Objeto, que era o nome do espetáculo, no festival de teatro que acontecia em Campo Grande. Mato Grosso era inteiro, não era dividido. Nós entramos dentro de um ônibus e fomos pensando assim, todo mundo vai descer o pau na gente. Na hora que a gente puser o pé lá, e eu já avisei, olha, vocês não esperem o mesmo sucesso que vocês tiveram aqui, porque Campo Grande não gosta de Cuiabá. Campo Grande tem problemas seríssimos com Cuiabá. E o que aconteceu? Na hora que eles entraram para se apresentar, chamava GT1. Por que GT1? Grupo de Teatro número 1, GT1. Na hora que chamaram o grupo GT1 de Cuiabá, olha, entrou o grupo abaixo de vaia. Eu falei, esse grupo não vai conseguir não vai fazer essa peça. Eles não vão ter estrutura para fazer a peça, para enfrentar um público que está hostil. Fizeram belamente e no final foram ovacionados, aplaudidos de pé. Olha, eu não posso contar isso porque eu me emociono. Porque foi tão bonito ver aquele povinho meu, aquela gente daqui de Cuiabá, que foi vaiada, de repente todo mundo aplaudir de pé, gente que escorria lágrima, assim. Foi lindo isso, sabe? Uma coisa que a gente nunca mais esquece. Eu não vou esquecer o resto da minha vida. Não tiveram como deixar de dar o prêmio de melhor atriz para a Glorinha. Duplo aspecto. A palavra é vivo em duplo aspecto. A palavra, duplo aspecto. Nós éramos um grupo de teatro amador, um pessoal super entusiasmado, né? Fazendo teatro em Cuiabá na década de 70, imagina. E a nossa diretora era a Marília, que é atriz. E nós estávamos voltando a uma adaptação que ela fez da poesia do Afonso Romano de Santana, chamada A Palavra. Nessa noite, lá em Campo Grande, a gente começou a apresentação da peça e num clima meio desagradável, sabe? Havia, assim, uns risinhos, tinha uma coisa de falar do nosso sotaque, né? Lá no fundo, alguém falava tchá-tchá-ti, tchau-tchu, uma coisa bastante desagradável. Mas, naturalmente, a gente fingia que não estava ouvindo nada disso e continuamos, né? Então, na hora que chegou a minha vez de falar alguma coisa de improviso, eu estava com tanta raiva daquela história, que eu disse o seguinte, eu falei, grupo de Cuiabá viaja mais de 700 quilômetros de buraco e poeira para participar do Festival Mato Grossense de Teatro em Campo Grande. Fui super aplaudida. Eu terminei ganhando até o prêmio de primeira atriz. Até hoje eu fico pensando, não sei bem se foi pelos meus dotes artísticos, sinceramente, ou foi pela minha expressão, né, assim, verdadeira e que as pessoas sentiram, né? Que naquele momento, ali era arte, ali era teatro, ali não podia haver divisão. É dessa união, né, que surge essa coisa maravilhosa, fantástica, meu Deus, que milenarmente está aí, que se chama teatro. A palavra é vivo em duplo aspecto. Cadê os grupos de teatro? Os crônicos apareceram, eu revivi Luiz Carlos, Claudete, Carlinhos, Ivan. Foi lindo o trabalho que eles fizeram dentro da academia, inovador. Você, de repente, vê que fazer teatro também não depende só de palco. Nós fizemos, na verdade, uma intervenção, que é uma coisa nova. Uma intervenção cênica. Não é
teatro de palco não é, mas precisa de atores, bons atores, e precisa de que eles segurem um texto com profundidade, que foi o que eles fizeram. No começo da minha carreira, trabalhei no espetáculo escrito e dirigido por Marília Beatriz. Foi por volta do final dos anos 70 e início dos 80. Desde então, ela já estabelecia esse diálogo entre teatro e literatura. E ela retoma isso em 2015, quando cria Os Crônicos e convida Luiz Carlos Ribeiro para dirigir esse grupo. Temos aí dois artistas com propostas estéticas completamente diferentes. Marília, mais erudita, voltada aos signos, e Luiz Carlos, mais voltado à cultura popular, ao circo teatro, à comédia. Cada um com suas especificidades. Mas essas especificidades não brigavam entre si. Ao contrário, se interagiam. Os Crônicos nasceu da ideia da professora Marília Beatriz Figueiredo Leite, para que a gente pudesse pesquisar textos fora do teatro, né, textos teatrais, como na literatura, na poesia, na música, nas notícias de jornais, para que a gente pudesse desenvolver intervenções cênicas em eventos, né, em reuniões, em palestras. Então, esse era o nosso objetivo. E nós fomos baseados na comédia dell'arte, né? Então, é muito colorido, muita música, né? Então, nós, por ocasião, nós apresentamos na Academia Mato Grossense de Letras, no centenário de Rubens de Mendonça, no centenário de Gervásio Leite. Então nós íamos, né, em todas essas atividades mostrar o que há dentro dessa literatura mato-grossense, dentro da arte mato-grossense. E continuando a vida com Marília, eu sempre acabo encontrando, e ela sempre acabava me chamando, que acabamos fazendo um espetáculo na Universidade Federal na década de 80, chamada Fragmentos, onde ela pega 2 poemas, e esses 2 poemas ela fragmenta para dizer as cenas que ela necessitava, do qual eu e Claudete voltamos com ele agora no lançamento do livro, no Corte do Vinho, só que agora na íntegra, dividindo entre nós dois, o que criamos uma cena. Meu reencontro teatral com Marília foi por meio do grupo Os Crônicos, criado por ela e que trouxe para a cena cuiabana ou para a cena mato-grossense de teatro algo muito sutil. Foi um momento que eu penso, que eu acho, que eu vejo, e que Marília foi de novo uma produtora teatral dentro da Academia de Letras, onde ela estava se sentindo dentro de um universo literário, portanto ela precisava de algo maior para se entregar de vez àquele espaço tão delicado, tão rico, tão cheio de memória. Mas foi no teatro, com o nome de Os Crônicos, que Marília encontrou num grupo de amigos, atores e atrizes, essa essência do fazer teatral na capital, com a poder político, cultural, social e, sobretudo, com a vontade de dizer que na Academia Mato Grossense de Letras o teatro é um poder forte. Vou apresentar para vocês esse livro dela, Agudas ou Crônicas, começando pela capa. É uma colagem da Marília. Isso aqui é fruto do período em que ela conviveu com Vladimir Dias Pino. Quem conviveu com Vladimir sabe muito bem que a gente fatalmente acabava com uma folha de papel na frente da gente e recortes e canetas para estar fazendo colagens e artes, né? E ela chegou a fazer uma exposição na universidade dessas colagens dela e surpreendeu bastante a qualidade gráfica, né? Então acabou selecionando uma dessas imagens para constituir a capa desse livro, que foi feito pela editora Carnini Caniato. Ela me convidou para fazer o prefácio e trouxe os papéis, né, do livro, divididos em 2 partes.
agudas ou crônicas. Não se trata de uma dúvida, mas se trata de uma dupla opção de escolha do leitor começar a ler por uma das duas partes, nas quais o livro se divide. Em agudas, ela vai falar de uma série de coisas assim, do cotidiano. Existe uma presença forte do elemento água, desde uma chuva fininha, onde ela anda e se deleita, né, até assim ao impacto de uma enxurrada angustiante que carrega de roldão, né, esse eu lírico perturbado, né, em momentos de tristeza, de agonia por um amor ou alguma coisa assim no gênero, né? A Marília adorava situações assim dramáticas, era uma pessoa muito intensa, né? Então isso é espelhado na primeira parte do livro. Na segunda parte ela faz uma homenagem aos amigos. Então os títulos são os nomes dos amigos que ela homenageia, sempre de forma curta, são poemas bem curtinhos, né? E é assim um gesto de carinho, é uma oferta às pessoas, né? Com as quais ela conviveu, de quem ela gostava muito. O dia vai terminando e vem chegando a lua cheia. O mar azul vai se desmanchando na areia. O dia vai terminando e vem chegando a lua cheia. Verão todo pela praia, olhar perdido sem Agudas ou Crônicas, de Marília Beatriz de Figueiredo Leite, é uma ode à escrita. E é por isso mesmo também uma ode à alegria. Porque aqui a escrita é experimento, é jogo, é teste. O livro é um experimento com as possibilidades da linguagem, com as possibilidades das sonoridades, dos sentidos. A voz por trás do livro toma as palavras nas mãos, como se elas fossem objetos, e aproxima essas palavras, afasta, testa cores, testa cheiros. E essas palavras são tomadas como brinquedos, mas brinquedos seríssimos, brinquedos da maior importância. E costumo dizer que a voz por trás desse livro é uma voz brincalhona, é uma voz travessa, e que pega o leitor pela mão e leva o leitor por esse labirinto de experimentos. Esse livro é um laboratório de linguagem. O Agudas ou Crônicas é uma carta de amor à poesia e às suas possibilidades. Tenho a impressão que vivo em cofre, ou mesmo numa redoma, e quem sabe na cômoda. Pois vive em mim a impressão que ando cercada por cardumes. E possível, lembrando Kafka, ter gostado. Se você curte música e vinho, está disposto a se aventurar e conhecer novas uvas, regiões e países. Eu sou Késia Diuni e quero a sua companhia para conhecer os vinhos mais incríveis de toda a Itália. Marília encontrou no vinho toda a sensualidade, a delicadeza, a paixão mesmo pelos aromas, pelas cores e pelo degustar. Marília estava realmente muito apaixonada, era uma fase muito encantada por tudo na vida e ela não queria cortar a possibilidade de não viver esses momentos.
Então, no vinho, ela viu essa ideia de se aproximar das pessoas, de conviver. Mas a gente não se conheceu tomando vinho. Nós nos encontramos em um café. Ela me convidou, eu aceitei e tomamos um café. Marília me convidou para fazer o prefácio de corte de vinhos. Eu aceitei, foi uma honra e eu ainda consegui receber o livro autografado por Marília e retribuir toda a minha homenagem. A vida faz limite no corte. O limite do corte é o prazer da taça. Com Marília Beatriz, compartilhei espaços, espaços, espaços. Aqui na Casa do Parque, estive com ela em 2 momentos. O primeiro no ano de 2018, na exposição O Homem Algodão. Um ano depois, 2019, novamente com Marília Beatriz, em outra exposição, Colchas de Retalhos, Costurando Sonhos. A exposição Homem Algodão contou com a artesã, a ceramista Nice Aretê. Ela, com a leitura do livro Homem Algodão, criou, inventou várias peças em torno da figura de um pajé nambiquara chamado Lourenço Quitão-Nu. A participação de Marília Beatriz na exposição O Homem Algodão se deu pela apresentação de um grupo de 5 mulheres. Só elas integraram a própria Marília Beatriz, Nice, a artesã, Claudete, Juliana e Margarete. Em estado de espírito da arte, em um único abraço de barro, misturou a arte oleira, a literatura indígena e o teatro. A outra exposição, também aqui na Casa do Parque, se chamou Colchas de Retalhos, Costurando Sonhos. Foi uma exposição belíssima que as colchas de retalho forraram as paredes do salão de exposição do parque. Marília, em rimas, orquestrou 12 poetas, aqui da cidade mesmo, em composições de vivências, se encontraram com as vivências das artesãs da costura. Em 2018, eu participei da organização da Parada LGBT de Cuiabá, representando os Ursos do Mato Grosso, que é um grupo gay dos homens gordinhos, peludos, barbudos. É um subgrupo da cultura gay. E criamos a primeira exposição de arte LGBT do Mato Grosso. Foi então que mandei mensagem para vários amigos artistas e alguém me indicou a Marília Beatriz para participar. A exposição foi composta por 24 artistas, entre escultores, pintores, fotógrafos, cantores, cineastas e poetas e escritores como a Marília. Certo dia, alguns vândalos quebraram e roubaram algumas bandeiras que estavam na fachada do museu. E quando eu compartilhei a notícia, ela foi a primeira a me mandar uma mensagem de apoio dizendo que o caminho não é fácil. Ali senti anos de experiência e amor contra o preconceito da sociedade. Marília escreveu uma poesia linda e imprimiu numa camiseta no intuito de que as pessoas vestissem a camisa pelo movimento LGBT. Essa foi a mensagem que ela deixou na nossa exposição. O que é matéria de poesia? Sabe? Este livro da Marília, Tremor Essencial, ela partiu de um termo médico. Tremor essencial seria aquele tremor que o neurologista pesquisa e não descobre nada, sabe? E ela pegou esse termo tremor essencial e foi, com a sua formação de semiótica, transformando em muitas coisas. Por exemplo, o essencial deixou de ser o termo médico que designa não se sabe a causa para ser uma coisa essencial
na poesia dela e tudo mais. Ela parte de uma alteração da idade. Logo Marília, que não tinha idade, sabe? O pensamento, o conceito dela é todo em volta do que ela sente, e o que ela sente é atemporal. Então ela vai pegando esse tremor essencial e criando outros significados, outras coisas, sabe? E o livro vai ficando cada vez mais essencial, sabe? Eu acho que é um livro em que Marília, que já era uma poeta desde o tempo do O Mágico e O Olho que Vê, sabe? Desde aquela época ela já era, além de tudo que ela era, uma poeta também. Com este livro, ela, vamos usar um clichê, alça novos voos, né? No céu azul da poesia ou no céu tempestuoso, já que ela parte de uma situação angustiante e ela parte para novos voos, porque Marília nunca deixa de voar. O que temos a aprender e a apreender com Marília Beatriz? Marília Beatriz é um tipo de artista múltipla. Ela se envolveu com a dramaturgia, ela se envolveu com o teatro, com a poesia, com as artes visuais, com inúmeras expressões da arte. E Marília, assim, de longe, é uma artista que nos provoca um exercício de liberdade. Ela traz uma força, uma potência dos deslimites. Quando a gente pode visitar e revisitar as obras de Marília, a gente percebe que Marília é aquela artista que está acima de qualquer rótulo, mas também ela é uma artista que nos aponta muitas frestas, muitas pistas de como produzir novos sentidos, novas reflexões sobre a cultura, que pode ser local, que pode ser universal. Existe uma profundeza filosófica no conjunto da obra de Marília. Tremor Essencial, uma obra fantástica da saudosa Marília. É um resultado da própria essência da Marília, intensa, verdadeira, forte. Ela vem e arrasa de alguma maneira com suas ideias, sua postura relacionada ao respeito e à justiça às pessoas. É uma pessoa muito querida que nos faz muita falta, mas deixa uma obra fantástica para a gente poder pensar, refletir e, acima de tudo, sentir a alma da Marília. Parece impossível simbolizar o desejo se ele permanece para sempre insatisfeito pela necessidade de se fazer linguagem. Isso é psicanálise. Ainda assim, a voz lírica tenta, de todas as formas e modos, aprisionar de alguma maneira uma resposta, ainda que exposta em sucessivas indagações. Marília não é simples. A poesia de Marília, especialmente aqui, nesse lugar do desejo, que ela confessa e não confessa, esse lugar do desejo, ele é a expressão da falta. O que é esse desejo? O que é essa falta? Eu acredito que o leitor aqui, ele vai se deparar tantas vezes diante dessa falta, que é esse o desejo, o lugar desse desejo é o lugar dessa falta. E aí ele se depara com uma eu lírica, buscando de todas as formas nomear esse lugar. E
Essa é uma tarefa, esse é um movimento que só a Marília, essa poeta experimentada, poderia desempenhar. Loucos e Sábios, com o subtítulo O Livro dos Diamantes. A criatividade, o perfeito domínio dos versos, das letras, já se mostra no título, Loucos e Sábios, escrito por dois amigos, dois amantes, dois poetas, dois musos se intercalando. Então, a parte de Marília se chama A Louca Sábia. E a parte do Caio é um espelho, se chama Louco Sabiá. Diamantes, pode ser lido como diamantes ou como diamantes. Tá? Marília tem a ousadia de enfrentar definições, conceitos. Então, ela vai trabalhando poesia em cima do conceito de sabedoria. E Caio, por sua vez, muito audaz também, enfrenta esse mesmo desafio, definindo, conceituando e transformando em definições poéticas de loucura. Sabe? Perpassa no livro, perpassa emotivo, a cumplicidade poética, eu diria mesmo o tesão, o encontro, o embate e a amorosidade disto, como eu talvez já tenha dito, que é o poeta encontra a sua musa e o poeta encontra o seu muso, ambos musos e poetas. Eu acho que este livro é definitivo na poesia matogrossense. Loucos e Sábios é um livro de deslimites. Eu acho que para entender o livro é preciso primeiro entender o que foi Caio e Marília. Eu conheci a Marília em 2017, quando fui lançar o Colecionador de Tempestades, e algo aconteceu, assim, não sei o que é, mas um magnetismo assim que juntou a gente. E desde lá a gente começou a se encontrar, começamos a conversar, produzir muito, escrever. E eu acho que um fato que marcou muito esse encontro foi o momento que a gente começou a produzir os poemas. A gente se encontrava aqui nesse escritório aos sábados e a gente conversava, ia conversando, Marília trazendo referências, e eram umas conversas infinitas, assim, era tudo muito bom. E a gente escreveu uma série de poemas juntos, um só meus, um só delas, e outros que um ia completando as palavras dos outros. E aí a gente decidiu fazer uma série de lambi-lambis. São os cartazes, assim, a gente imprimiu em A3, a noite inteira fabricando grude, fazendo a cola e tal. E aí no outro dia a Marília chega e a gente vai colar. A gente vai para a Universidade Federal de Mato Grosso e começa a colar. Acho que na época eu devia ter, sei lá, 21. A Marília devia estar com uns 73, eu acho. E a gente foi colando nas paredes, Marília colou, pincelou. E esses lambes ficaram assinados como Caio e Marília. E aí foi ali que eu acho que nasceu essa parceria, que começou a desembocar em várias coisas, assim, performances que a gente fazia, criava, Marília me dirigia, a gente criava junto. Toda essa relação, ela era maior do que Caio Augusto Ribeiro e Marília Beatriz de Figueiredo Leite. Era Caio e Marília, virou uma duplinha.
E óbvio que foi difícil também administrar esse deslimite, essa irreverência, essa parceria inexplicável, porque muita gente não compreendia exatamente o que era aquilo. Ora, a Marília soava para algumas pessoas de cabeça de chumbo como uma pessoa antiquada que estava fazendo sem vergonhice com o jovenzinho, e eu soava como um jovem aproveitador que queria usar isso de trampolim, sabe? E a gente ria muito disso. A gente vinha pra cá, ria. E eu acho que na tentativa da gente compreender o que foi essa força, que a gente já fez performance nas posses da academia, Marília pegava uns poemas dela e fazia, junto com a Edilane Duarte. Toda essa eloquência, essa paixão, aí a gente começou a ir nos locais públicos, assim, andar, as pessoas falavam que a gente tinha um caso, a gente começou a confirmar isso, porque de fato era um caso, mas era um caso poético, político, estético, semiótico. E aí nesse cenário a gente começa a tentar entender o que a gente tem. Aí começamos a reunir de 2017 até 2019 tudo que a gente já tinha escrito, todas essas coisas, e iniciamos uma pesquisa que inicialmente se chamava Loucos e Sadios. E aí depois a gente alterou para Loucos e Sábios, o livro dos diamantes. Uma história engraçada para contar sobre Loucos e Sábios é que quando a gente finalmente estava com o processo do livro já praticamente finalizado, Marília falou assim: olha, as pessoas têm que comer a gente. Eu falei: nossa, Marília, como assim? E aí no aniversário dela, ela mandou fazer um bolo. E aí no bolo, assim, na pintura do bolo, sei lá, no recheio, assim, em cima, tava escrito assim: Loucos e Sábios, o livro dos diamantes, Caio e Marília, e tinha uma poesia, assim. E aí foi exatamente isso, a gente anunciou, né, o livro para os convidados, para as convidadas que estavam ali. E as pessoas foram comendo o bolo mesmo, comendo Loucos e Sábios, comendo Caio e Marília. Mas nesse dia a gente decidiu de fato se casar, então a gente fez uma cerimônia assim lá dentro. E o Luiz Marchetti foi o sacerdote que uniu assim o casamento, e todo mundo já comendo Caio e Marília no bolo, então foi uma noite muito gostosa, assim, muito especial. Marília Beatriz de Figueiredo Leite. Quando eu partir, não deixarei mensagens, Caio. O anjo percorrerá sua leve asa em meu rosto, como a alertar-me. É agora, eu a acompanharei. Não! Não!
A nossa cultura é tão rica, a nossa cultura é tão rica, a nossa cultura é tão rica, que não é só de caju, que não é só de caju, que não é só de caju, pacu, 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 e Maria Taquara, Maria Taquara, Maria Taquara. Nós precisamos começar a entender, nós precisamos começar a entender que a nossa cultura tem que ser com linguagem universal, com linguagem universal, com linguagem universal, com linguagem universal. Esse negócio de ficar pregada no pique, pregada no pacu e pregada no caju, já era. Já era. Já era. Mar azul, azul vai se desmanchando na areia. O dia vai terminando e vem. Mar azul, azul vai se desmanchando na areia. Vai se desmanchando na areia. O dia vai terminando e vem. Vai terminando, chega a lua cheia. Verão solto pela praia, olha que desafio. O corpo vai mergulhando, com seus cristais vai encontrando. Com seus cristais vai encontrando. Mar azul, azul vai se desmanchando na areia. Vai terminando e vem, chegando a lua cheia. Mar azul, azul vai se desmanchando na areia. O dia vai terminando.